Lifting facial versus preenchimento para harmonização facial. Qual é o limite dessas duas estratégias? Até quando vai a harmonização facial feita dessas maneiras através dos injetáveis frente ao momento ideal de operarmos uma paciente ou um paciente que deseja melhorar o rosto e diminuir as rugas e a flacidez. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico de Goiânia, apaixonado em cirurgia plástica facial, e eu quero trazer para você aqui alguns insights que te façam refletir sobre o que você tem feito sobre o seu cuidado facial e, obviamente, saber o momento certo de tomar uma decisão ou outra. Antes de mais nada, quero te dizer que aqui eu não estou defendendo cirurgia plástica versus dermatologia ou alguma coisa nesse sentido, até porque o cirurgião plástico é extremamente apto a fazer todos os tipos de injetáveis e harmonizações faciais, que obviamente são muito menos complexas do que as cirurgias que nós fazemos, e elas são inclusive extremamente bem-vindas, não só na prevenção do envelhecimento, no preparo para a cirurgia, mas também na manutenção pós-operatória através dessas ferramentas, de tecnologias, entre outras opções. Então eu faço tudo, mas eu quero te trazer aqui quando a gente pode fazer uma coisa e quando a gente deve fazer outra. Falando sobre o cuidado da face, a gente imagina que devemos cuidar da nossa face a vida inteira, mas obviamente a gente começa a reparar muito a partir dali dos seus 30 anos em diante, quando a gente começa a ter alguma ruga. Então, em primeiro lugar, a hidratação da pele, a proteção solar, isso vai ser um cuidado para a vida inteira. Mas quando a gente começa a apresentar as rugas, e as rugas inicialmente são as rugas de expressão. Então o que é uma ruga de expressão? Quando eu faço uma mímica facial, eu vejo rugas, né? Um pé de galinha, essa ruga quando você está mais bravo, essas rugas da testa, o meu botox inclusive já está perdendo o seu efeito, eu estou precisando aplicar de novo, né? Então essas são rugas dinâmicas ou rugas de expressão. Para a gente suavizar essas rugas, a gente vai usar a toxina botulínica. Infelizmente ou felizmente, isso vai ser um companheiro seu para o resto da vida, independente do momento que você fizer cirurgia da face. Por quê? Porque a cirurgia da face ela vai reposicionar os tecidos da face, trazer um rosto mais leve, mais jovem, mais descansado, porém não vai abolir as suas rugas de expressão, porque você vai continuar tendo expressão, tendo mímica facial. Então, a toxina botulínica, eu não concordo muito dessa história de começar a toxina botulínica como prevenção antes de começar a ter rugas de expressão, mas uma vez que você começou a ter rugas de expressão, sim, ela é super bem-vinda. Falando sobre preenchimento, e quando a gente fala de preenchimento facial, pensando em volumizar alguma área, a gente pensa basicamente em ácido hialurônico, seus derivados, de acordo com a sua concentração, tá? Existem algumas outras estratégias, mas nunca preenchedores permanentes como PMMA ou qualquer outra coisa do gênero que pode causar inflamação, infecção, necrose, deslocamento com deformidade facial. Falando do ácido hialurônico, que é o principal preenchedor que a gente tem no consultório, a gente vai imaginar harmonizar a face colocando volume onde não tem. Então eu tenho uma olheira, eu posso preencher com ácido hialurônico. Eu preciso devolver um pouquinho dessa maçã do rosto, eu posso preencher com ácido hialurônico. Tem esse afundamento aqui no bigodinho chinês, eu posso preencher. Falta queixo, eu posso avançar um pouquinho. Eu posso fazer uma rinomodelação com ácido hialurônico porque eu tenho uma giba e eu preenchendo um pouco acima dessa giba, eu disfarço essa giba. Tudo isso é super possível. Aliado a isso, a gente cuidar da qualidade da pele, estimulando a produção de colágeno, seja através de bioestimuladores injetáveis, como o Sculptra, como o Radiesse, ou mesmo a gente usando, por exemplo, tecnologias, né? E aí existem algumas no mercado, existem microagulhamento com radiofrequência, que é o Morpheus e os seus concorrentes. Existe também a gente fazer ultrassom microfocado, existe a gente fazer às vezes até tratamento com laser que estimula o colágeno, mas também ajuda a fazer um peeling da face. Então, tudo isso é para melhorar a qualidade da pele, harmonizar um pouco a face e retardar o envelhecimento. Agora, quando eu já tenho um envelhecimento da face que eu considero já moderado, pronto, acabou. Nenhuma dessas terapias equivale a um resultado de um tratamento cirúrgico. E qual que é o problema de ficar insistindo nessas terapias? É que se você começa a achar que tudo é volume, daqui a pouco você deforma o seu rosto inteiro, tirando totalmente as suas características, a sua naturalidade, e mesmo assim você não consegue corrigir adequadamente a flacidez e a falta de contorno que às vezes tem em pescoço, quando começa a ter bandas platismais,
aquela papada que fica toda flácida, perda de contorno de mandíbula, às vezes uma queda desse terço médio da face, realmente fica todo derretido, com esse bigode chinês muito marcado, porque a pele está dobrando por cima, ou essa flacidez nessa região que a gente chama isso de jaw, ou de bulldog, que é um termo mais conhecido. Então, se já tem uma flacidez moderada, obviamente a cirurgia ela vai te impactar muito mais na sua vida. E o que tem acontecido nos dias atuais? É que as mulheres de meia idade, o que eu digo meia idade, em torno ali a partir dos 40 anos, cada vez mais elas têm entendido que é possível fazer cirurgias faciais minimamente invasivas, com menos cortes, com recuperações mais rápidas e que vão trazer um resultado mais duradouro e com mais naturalidade do que esse tanto de procedimentos realizados em consultório. Então, as cirurgias de face, que o maior público ali, um público de 55, 60 anos, entre 55 e 65 anos é o maior público, mas principalmente 55 e 60, tá? Agora ele tem diminuído. A gente vê algumas atrizes, algumas pessoas, algumas figuras públicas buscando esse tipo de cirurgia com recuperação rápida, resultados bons e duradouros, e aí isso se difundiu ainda mais. Então, falando de cirurgia facial, eu posso fazer cirurgia facial com corte apenas dentro do cabelo, para levantar as sobrancelhas. Eu tenho cirurgia do olhar, que eu consigo rejuvenescer muito bem o olhar com cicatrizes praticamente imperceptíveis no sulco da pálpebra superior ou aqui rente aos cílios. É possível a gente reposicionar o canto do olho quando esse canto do olho já está meio caído. A gente chama isso de cantopexia. Hoje em dia está até na moda aquele chamado Fox Eyes, que é um olho mais puxadinho assim. Eu, particularmente, não gosto de indicar isso para todo paciente. Eu acho que tem um público muito específico para isso, mas é possível fazer. A gente consegue fazer, através de uma cirurgia facial mais completa, fazer o reposicionamento dos tecidos profundos da face e do pescoço, tratando não só pele ou gordura, mas tratando a parte muscular, redesenhando esse pescoço, devolvendo todo esse ângulo de mandíbula, tracionando todos esses tecidos e aliviando esse bigode chinês e esse bulldog e, obviamente, tirando o excesso de pele, mas sem tensão, sem exageros, para manter muito descanso, leveza, mas naturalidade, cicatrizes praticamente imperceptíveis. Associados a isso, na cirurgia, a gente devolve a gordura que foi sendo reabsorvida ao longo do envelhecimento, então a gente faz a harmonização facial com a gordura, o que é um produto natural do paciente, não tem rejeição e é um preenchedor permanente, ou seja, muito superior do que qualquer outro produto que tenha dentro do consultório. E o mais importante, dentro da gordura, ela é amarela, não é à toa, tem ouro ali dentro. O que eu falo sobre isso, né? Existe o que nós falamos sobre medicina regenerativa, em que as células que estão ali do meio da gordura não são só células de gordura, existem vários outros tipos de células, dentro delas, células tronco mesenquimais. Células tronco são aquelas células que conseguem se diferenciar e se transformar em uma outra célula. Eu coloco ela na pele, ela se transforma num tipo de pele e produz colágeno. Mas muito mais importante do que esse poder de transformação é que ela carrega um monte de sinalizadores. É como que se a gente injeta essas células tronco derivadas da gordura dentro da pele, ela joga esses sinalizadores e chama um monte de vasos sanguíneos para crescerem para essa região, para jogar oxigênio, jogar pedreiros, para construir mais pele, construir mais fibras elásticas e fibras de colágeno. Então, o que eu tenho para te falar é que a gente trata a pele também. Laser de CO2, microagulhamento, mas também isso que é o nanofat. Então, entenda a superioridade de um tratamento cirúrgico completo frente a esses procedimentos minimamente invasivos, que são muito mais práticos, né? Que são ótimos para retardar o envelhecimento e para tratar problemas leves. Mas, às vezes eu vejo pacientes que investem, na verdade, né, valores de uma cirurgia em procedimentos de consultório que não chegam perto de um resultado cirúrgico. Por isso eu quero trazer isso aqui para você, essa reflexão. O mais importante que eu te falo de verdade primeiro, faça um acompanhamento com o dermatologista, caso você já tenha, que seja muito ético, muito sincero e que naquele momento que ele vê que o seu caso já é um caso cirúrgico, ele vai te indicar para um cirurgião. Passe em consulta, se for o caso, com um cirurgião, para saber isso, o limite de uma coisa ou de outra. Elas vão continuar caminhando juntas, o cirurgião plástico, fazendo o cuidado da sua pele, ou mesmo se tiver um dermatologista para fazer isso, tá bom? Mas, se você já tiver indicação cirúrgica, entenda os riscos e benefícios, mas não fica fugindo da cirurgia. Ela traz resultados muito superiores, muito mais duradouros e às vezes com custos semelhantes a todo aquele investimento que você faz anualmente na sua face. Se você gostou desse vídeo,
curta, sinalize para você receber novos vídeos todas as semanas, se inscreva no canal caso ainda não esteja presente, nós somos mais de 50 mil aqui dentro dessa comunidade e, claro, compartilhe com alguma pessoa querida que deseja cuidar melhor da sua face. Te vemos no próximo episódio. Um abraço.